Quero agradecer ao Eterno Deus por esse grande privilégio que Ele me deu de mais uma vez podermos meditar na Santa Palavra de Deus através dessa programação. E eu quero então, neste momento, fazer uma leitura da Palavra de Deus. E eu quero que você leia junto comigo. Você que tem a sua Bíblia, leia junto comigo. Você que não tem a sua Bíblia, procure adquirir uma Bíblia. Ou mesmo você consegue aí, se você tiver um computador, se você tiver um celular, você pode baixar um programa de Bíblia. E você pode estar acompanhando nesse momento que está escrito no Evangelho segundo escreveu Matitiao, ou Matitiarro, ou Mateus, né? Seu nome é hebraico e o seu nome aí aportuguesado. Então, nós veremos então no capítulo de número 9 de Matitiao, capítulo 9, eu quero ler somente o versículo de número 9. Então, 9:9. Mateus 9:9. Matitiao 9:9, que diz da seguinte maneira, acompanhe comigo. Assim que Yeshua saiu, viu um coletor de impostos chamado Matitiao, ou Mateus, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Somente esse versículo que é maravilhoso, onde nós percebemos aqui uma chamada de Jesus, quando ele então começa a chamar os seus apóstolos, né? Ele sai para o seu ministério, após ele ser batizado, porque Jesus veio a esse mundo, Jesus nasceu nesse mundo, nasceu aí da Virgem, né, Maria, através de uma obra do Espírito Santo, né, para que se cumprisse aquilo que estava escrito lá desde Gênesis, não só em Gênesis, como todos os livros da Bíblia Sagrada, no Primeiro Testamento, né, e profetizam sobre a chegada do Mashiach, ou do Messias, ou do Cristo, né, e também aqui então no Gênesis dizia o seguinte, que nasceria alguém da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que naquele ato simbolizava o próprio Satanás. Então, ali a Bíblia só diz que nasceria da semente da mulher, e o homem onde estaria, se é necessário para que o ser humano ele possa nascer, além daqueles que foram criados, né, pelo eterno Deus, que foi o próprio Adão, né, que ali estava a referência da humanidade, e de Adão se fez Eva. Os outros todos precisaram da semente do homem, da semente da mulher. E Jesus então, houve essa promessa lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, quando o Senhor trata ali da desobediência de Adão, né, e de Eva, quando eles estão ali sendo tratados, quando o Senhor então está fazendo ali o tratamento com eles sobre a sua desobediência, ele dá essa promessa. E veio se cumprir em Jesus depois, quando nós lemos que através da obra do Espírito Santo, o anjo avisa a Maria que ela então conceberia, daria luz. E ela indaga: como poderei eu dar a luz se sou virgem, né? Se sou uma virgem? E o anjo diz: olha, o Espírito Santo fará uma obra na sua vida e você vai conceber do Espírito Santo. E ela então aguarda, espera. Jesus nasce, Jesus, né, como uma criança normal, ele nasceu ali numa manjedoura, né, nasceu em Belém, como diz, sempre as escrituras já traziam o local do seu nascimento. Eles não moravam ali, moravam em Nazaré e vieram até a Belém, né, por um decreto aí do imperador romano. Eles tiveram que vir. Jesus nasce naquele lugar e Jesus então tem uma vida normal, né, muito embora tiveram que fugir no nascimento de Jesus, precisaram, né, os seus pais fugir para o Egito, né, fugiram para o Egito da perseguição de Herodes, do rei Herodes, que achou que viria nascer para tirar o seu reino, né? E naquele momento então, eles têm que fugir,
saíram, fugiram para o Egito, ficaram lá, aí depois voltaram. E Jesus então nasce, e ele vai crescendo ali, naquele local, todos conhecendo, né, o seu pai adotivo, ali, o seu padrasto, José, conheciam a Maria, conheciam Jesus, né, e ali conheciam a sua família, os seus irmãos e irmãs, como diz a Bíblia, que ele tinha os seus irmãos e irmãs, ele era conhecido, mas chegou o momento em que ele então precisou começar o seu ministério para fazer aquilo que o Senhor, que o eterno Deus havia determinado para a sua vida. Então ele agora começa o ministério, e aqui quando nós lemos aqui Mateus capítulo 9, versículo 9, né, nós estamos falando sobre o início do ministério de Jesus. Ministério que começou com mais ou menos 30 anos, e um ministério que durou por volta de 3 anos e meio, mais ou menos, foi o ministério de Jesus, onde ele começa então agora a chamar aqueles que estariam prosseguindo a obra que ele veio instaurar aqui, né? Porque ele sabia que o seu tempo aqui era passageiro, e ele então estaria, como ele veio, né, para morrer pelos pecadores, ele sabia que ele ia acabar, mas ele começa a instruir, e chama 12 homens, logicamente que isso daí em comparação, né, com os próprios filhos de José, filhos de Israel, né, José não, os filhos de Jacó, que foi chamado de Israel, e Jacov, né, que foi chamado de Israel, que teve o seu nome mudado para Israel, porque lutou com o Deus e venceu, né? Então ele ali, como teve os 12 filhos, 12 tribos de Israel, também Jesus chama 12 homens para acompanhar, para formar o seu ministério, e chega nesse momento onde ele chama um homem, né? Um homem que trabalhava, um homem judeu, que trabalhava para o governo romano, para o Império Romano, né? Trabalhava colhendo impostos, e diz então que Jesus, ele sai, e ele vê um coletor de impostos, que estava sentado na coletoria, que estava trabalhando, e veja que ele diz para esse coletor, né, que era Matitiarro, e ele diz para ele: olha, siga-me. Ele só falou isso, não falou mais nada. E o que acontece com ele? Ele se levanta e passa a seguir a Jesus. Nós sabemos da fama, né? A Bíblia nos traz a fama dos coletores de impostos na época de Jesus, na época do Império Romano, que eles pareciam não ter uma vida assim muito favorável com Deus, porque eles sempre tiravam algo para eles, né? Acabavam por cobrando algo a mais do povo, e acabava tirando. E eles então, por isso, não só por isso, mas também por isso, eles eram odiados pelo povo, né? O povo, a nação de Israel, não gostava dos coletores de impostos, primeiros, porque eles eram judeus e trabalhavam para o governo romano, eles eram protegidos pelas leis romanas, eles eram guardados pelos soldados romanos, então eles tinham um grande privilégio dentro de Israel, né? Porque eles trabalhavam para o governo, ali arrecadando os impostos, mandando os impostos para o governo, então eles tinham um grande privilégio. Tinham já um bom salário, mas tinham uma fama de estar sempre pegando um pouquinho mais para eles. Então eles tinham uma vida muito boa em comparação com os outros. Eram protegidos, como eu disse, pela lei e pelos soldados romanos. Então eles tinham toda a proteção necessária que o próprio governo romano, ali o imperador, ele proporcionava para que eles pudessem, né, ninguém assaltar, e eles ali não fizeram nenhum mal para eles também. Eles tinham a guarda, né, para eles poderem estar trabalhando em prol do governo. Então, por isso eles eram odiados, e também, logicamente, porque eles sempre aproveitavam um pouquinho mais do povo, cobrando um pouquinho a mais do que era necessário para ficar para eles, né? Então, mas o Jesus, ele não viu isso. Naquele momento, Jesus, ele não olhou, nós vemos que no seu ministério, ele não saiu procurando as melhores pessoas.
Eles não saíram procurando as pessoas mais indicadas para estar dentro ali do seu ministério, para formar o seu ministério, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz: olha, eu vim para os enfermos, né? Eu vim para aqueles que necessitam de um médico, né? Eu vim para aqueles que se acham necessitados, e não aqueles que se acham então aí gabaritados, aqueles que acham que eles não precisam de nada, aqueles que acham que são bonzinhos demais. Então Jesus, ele foi assim meio, né, que ele escolhe essas pessoas que até trariam mal para a sociedade, trariam mal para o seu ministério, porque eles eram pessoas odiadas, né? O próprio Mateus ali era uma pessoa que não era bem vista pelas pessoas, porque ele era um cobrador de imposto, e ele então tinha uma vida boa, né? Ele tinha um salário, né? Vamos desconsiderar se ele pegava ou não, mas ele tinha uma vida muito boa, e Jesus passa ali naquele momento, e a chamada, né, que ele tem para aquele homem, ele, ao ouvir a voz de Jesus, ele prontamente, ele não diz: olha, eu preciso comunicar aos meus superiores que eu não vou mais estar trabalhando, que eu vou agora seguir. E Jesus não fala para ele: olha, você vem para me seguir porque eu tenho isso, né? Eu preciso de você porque eu vou utilizá-lo dessa forma, eu tenho, os meus planos são esse, chama ele e expõe para ele todo o seu plano. Não, Jesus somente passa ali, vê ele trabalhando e fala para ele: ó, Mateus, né, segue-me. E ele prontamente abandona o seu trabalho, deixa de lado tudo aquilo que ele fazia, até mesmo, né, podendo sofrer uma consequência aí do próprio governo, por ter abandonado, né, o seu cargo de cobrador. Poderia gerar suspeitas de que ele, né, tivesse ali se apropriado de um dinheiro, né, dos impostos, de alguma coisa. Poderia gerar muitos males para eles, mas mesmo assim ele ouve o chamado de Jesus. O chamado de Jesus, logicamente, não foi aquele chamado que nós só ouvimos, né, com os nossos ouvidos, mas foi o chamado, aquele chamado que entra dentro do nosso ser, que penetra o nosso ser, que vai lá no profundo da nossa alma e tira ali, né? Ele resgata o nosso eu, resgata ali que está dentro, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o ser humano não pode fazer por nós, né? Aquilo que somente Deus pode fazer, a chamada, né? Para que a pessoa possa se dedicar, para que a pessoa possa se entregar à obra do Senhor. Então Jesus só disse: vem e segue-me, não prometendo nada, né? Não mostrando os seus planos, não dizendo para ele nada do que ele iria passar ou poderia estar passando, né? Ele não fala nada: vem e segue-me, Mateus, segue-me. E ele prontamente, porque nós temos certeza que aquela palavra, né? Aquela palavra entra dentro ali de Mateus, e a sua chamada, né? A chamada fala mais alto do que essa vida, do que a vida cotidiana que ele tinha, a vida familiar que ele tinha, né? Os seus amigos, a vida social que ele tinha, também, né? O seu trabalho fala muito mais alto, e ele deixa tudo para seguir a Jesus, sem saber os planos, sem saber até mesmo quem era Jesus, porque ele estava iniciando o seu ministério. Ele não tinha ainda seguidores, discípulos não estavam seguindo a ele, né? Os milagres ainda estavam para acontecer, tudo aquilo que Jesus fez, a sua caminhada, né? Ele, quando ele percorreu toda ali a terra de Israel, e aí então, aonde ele ia, ele multiplicava pães, peixes, né? Ele então curava os enfermos, ele ressuscitava mortos, ele passou a fazer maravilhas, operar maravilhas no meio daquele povo, e ainda ele ensinava, né? Ele falava dos planos
até aquele momento nada, estava somente começando, mas a chamada, né, falou lá no fundo do coração, falou, penetrou aonde é impossível para alguém poder fazer isso, somente o Deus pode fazer isso para as nossas vidas. Somente Deus pode transformar, somente Deus pode mudar, somente Deus pode nos chamar. E aí então, não importa o que nós estamos fazendo, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando essa voz fala conosco também, nos chamando, né? Nos chamando para estarmos ao seu lado, nos chamando para vivermos e andarmos juntamente com Jesus. Hoje não mais, né? Temos a pessoa de Jesus aí como um ser humano, como ele estava ali naquele momento, mas nós passamos a sentir a sua chamada também. Quando um dia ele nos chamou, quando um dia ele nos resgatou, quando um dia ele passou por nós e disse também: vem, siga-me, siga-me. E nós então, atendendo a esse chamado, né, abrimos o nosso coração para que essa palavra pudesse entrar, e ali, né, como uma âncora, ela ficou cravada em nossos corações, e nós então passamos a seguir Jesus. Outras pessoas quiseram seguir Jesus. A Bíblia conta de pessoas que chegaram para Jesus dizendo: olha, Senhor, né, eu quero te seguir, o que eu preciso fazer? Jovem, né, que servia, que conhecia a palavra de Deus, e ele vivia a palavra de Deus, chegou para Jesus, mas tinha algo dentro do seu coração que retinha, né, a sua chamada. E Jesus falou assim: olha, você segue os mandamentos? Ó, Senhor, desde criança, né? Porque os judeus, logicamente, de 12 para 13 anos, eles então, né, o chamado bar mitzvah, né, que é o filho do mandamento, né? E aí o pai então ele entrega o filho, né, para a sociedade, para Deus, e diz: olha, eu sou seu pai, mas agora a responsabilidade direta da sua salvação é sua e do Senhor, porque até aqui, até essa idade, a responsabilidade era minha, agora é sua, né? Eu vou ser seu pai, vou te instruir, vou estar ao seu lado, porém você vai tratar diretamente com o seu Deus. Então é chamado de bar mitzvah, que é o filho do mandamento, e também pela tradição judaica eles fazem o bat mitzvah, né, que é a filha do mandamento, quando são mulheres, né? Mas no tempo de Jesus era mais os homens. Então eles ali sabiam desde criança, quando eles estavam ali na adolescência, eles então eram entregues, e ele diz: olha, Senhor, desde minha meninice eu sigo os mandamentos, né? Eu tenho seguido todos os mandamentos. Jesus olha para o fundo da alma dele, para o fundo do seu sentimento, aonde nós não chegamos, aonde nós, né, não sabemos chegar, mas nós nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, quem, né, poderá suportar esse engano que é o coração humano? E aí então ele diz: olha, só tem uma coisa, então eu falo para você, olha, vai, vende tudo que você tem, reparte o seu tesouro com os pobres, aí você vai vir e vai me seguir. E aí a Bíblia diz que aquele moço ficou triste porque era muito rico, né? E ele: será que eu tenho que fazer isso? Então muitas pessoas quiseram se aproximar de Jesus, né? E falaram, Jesus falou: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: olha, eu não tenho, né? A raposa tem covis, né? Aí os pássaros têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E de fato, né, na sua morte ele teve que reclinar a sua cabeça no seu próprio ombro, né? Porque ele morreu em pé ali na cruz, crucificado, e a sua cabeça então caiu no seu ombro, e ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Precisou o quê? Que Nicodemos depois comprasse, né, ali José de Arimateia, melhor dizendo, comprasse um local para que ele pudesse ser sepultado, porque não tinha o lugar do seu sepultamento, e José de Arimateia foi e compra ali aquele lugar, né, que existe ali, provavelmente seja aquele lugar ali em Israel, ali em Jerusalém, próximo,
né, à cidade de Jerusalém, aos muros de Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, né? Mas não ficou lá, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas o importante é o quê? É que nós ouvimos a chamada, e eu tenho certeza que se você ainda não está com Cristo, Jesus está chamando você. Há uma chamada para a sua vida. Jesus está chamando, Jesus está dizendo para você, ó, vem e me segue. E olha, não pergunta para ele o que vai acontecer com você, não. Faça como Mateus, saia, siga, né? Talvez você não precise abandonar o seu emprego, não precise abandonar a sua família de maneira nenhuma, muito embora Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, filhos por amor dele, não é digno dele, mas talvez você não precise, mas Jesus está falando ao seu coração, siga-me. Jesus tem uma chamada, Jesus está te chamando, Jesus está falando bem no alto do seu pensamento, bem lá dentro do mais profundo da sua alma. Eu tenho certeza que Jesus está falando para você neste momento, siga-me, siga-me. E você, qual vai ser a sua reação? Você vai fazer como Mateus, que saiu prontamente, sem perguntar, sem indagar, saiu, seguiu, abriu o seu coração, a palavra fala com ele, e ele fica ali agarrado àquela chamada e sai? Ou você vai fazer como aquele jovem, né? E sair cabisbaixo, porque não resolveu entregar verdadeiramente a sua vida, não resolveu ouvir o chamado de Cristo para poder segui-lo. Qual vai ser a sua reação diante dessa palavra? Diante do chamado de Jesus? Diante daquilo que você está sentindo, que não é porque eu estou falando, né? Porque é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Não é porque eu estou dizendo para você, e se eu falasse eu estava falando nos seus ouvidos, mas essa palavra está falando dentro do seu coração, está falando lá no fundo do seu coração contigo. Siga-me, Jesus está dizendo, siga-me, siga-me, siga-me. Qual será a sua reação diante da sua chamada? Eu segui, né? Eu resolvi seguir, já há mais de 35 anos, seguindo Jesus, e nessa caminhada cada vez mais feliz, nessa caminhada cada vez mais perto de Cristo, nessa caminhada cada vez mais na presença do Senhor, alegre, satisfeito. Eu digo para você, olha, não sofri decepção, e ninguém sofre decepção seguindo a Jesus Cristo, se estiver com o seu coração preso, né? Ele estará sempre ao lado. Você ouve o chamado, Jesus te chama, vem, venha, não pare, não fique aí, não se detenha, né? Não olhe para as dificuldades, não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe somente para Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Receba esse chamado e aceite a Jesus como seu Salvador e siga a Jesus Cristo, como fez Mateus. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Amém.